Graça e paz, igreja. Amém. Você que pode, se coloque de pé no seu lugar. Vamos dar início ao culto do Senhor. É muito bom estarmos na casa do Senhor, louvar e adorar Ele. Amém? Vou perguntar de novo. É muito bom estar na casa do Senhor, poder louvar e agradar a Ele. Amém? Amém. É muito bom estarmos aqui. A palavra do Senhor vai dizer em Hebreus 10, vai falar da seguinte forma: por isso não abandone a confiança que vocês têm, ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam preservar. De que modo? Depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a destruição, mas do que tem fé para a preservação da vida. Amém? Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Nós estamos aqui hoje porque a graça do Senhor tem nos alcançado a cada dia. A cada dia nós temos buscado a face do Senhor, e Ele tem depositado a sua porção diária em nossas vidas. Nós somos gratos porque hoje nós podemos levantar, podemos fazer as nossas refeições em família. Muitas vezes, muitos de nós temos passado por dificuldades, e nós muitas vezes temos vivido no automático. Todos os dias nós vemos nossos familiares, todos os dias nós nos reunimos à mesa, muitas vezes não tem nos faltado nada, mas nós vivemos como se isso um dia não viesse a acontecer. Mas alguns dos nossos irmãos, algumas de nossas pessoas que estão à nossa volta têm passado dificuldades, e só nós damos valores mesmo quando passamos pela dificuldade. Mas que nós possamos ter um coração grato, tanto ao Senhor, quanto a tudo aquilo que Ele tem depositado diariamente em nossas vidas. Que nós possamos não dar valor apenas quando nós perdemos, mas todos os dias dar valor naquilo que o Senhor tem acrescentado em nossas vidas. Amém? Então que você possa adorar, que você possa engrandecer o nome do Senhor neste lugar. Que se esqueça dos seus problemas, daquelas lutas, das dificuldades. Eu sei que muitas vezes é difícil se esquecer de algo, mas que nós possamos colocar nos pés do Senhor, apresentar o altar do Senhor, porque Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para nós a cada dia. Então, nesse momento que foi separado, adora Ele, busca Ele, se entregue no momento do louvor, no momento que nós estivemos aqui louvando, adorando a Ele. Exalte o nome dEle, levante as suas mãos. Você é livre, você foi comprado por um alto preço, pelo sangue de Jesus. Então, levante as suas mãos, adora Ele, feche os seus olhos, faça da melhor forma possível, porque o amanhã nós não sabemos, mas o hoje vamos viver para a honra e glória do nome dEle. Amém? Então feche seus olhos nesse momento. Senhor Jesus, nós somos gratos. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E nós te amamos. Nós te amamos, Senhor, não por aquilo que o Senhor tem a nos oferecer, mas nós te amamos porque Tu és. Nós te amamos, Jesus. Traga palavras de adoração a Ele. Traga palavras de amor, de gratidão a Ele nesse momento. Traga palavras de amor, de adoração a Ele. Ele está neste lugar. Ele preparou este lugar para mim e para você. Nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Oh, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não existe nada além de Ti. Não existe nada igual a Ti, Jesus. Nosso coração se alegra. Nossos corações somos gratos. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Seu nome, Pai. Aqui existe um povo que clama a Sua face. Aqui existe um povo que busca o Senhor. E nós te amamos, nós te adoramos. E nós pedimos a Ti nesse momento: fica à vontade entre nós. Fica à vontade em nosso meio. Faça aquilo que o Senhor deseja fazer com cada um de nós. Mas que nós possamos sair daqui não da mesma forma que entramos, mas nós possamos sair daqui cheios e transformados por Ti. Porque a Sua presença, Pai, ela transforma os nossos corações, ela muda o nosso interior. Pai,
a sua presença, ela nos transforma, ela nos renova. Então, Senhor, faça aquilo que o Senhor quer fazer conosco. Nós estamos aqui à disposição de Ti. Pai, tira tudo aquilo que não agrada dos nossos corações. Se porventura falhamos, erramos durante essa semana e nesse dia, nós te pedimos perdão. Pai, purifica os nossos corações, as nossas vestes, limpa as nossas mãos. Pai, purifica os nossos lábios, para que nós possamos te adorar, que nós possamos entronizar louvores e adoração nessa noite a Ti. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, no poder do nome de Jesus, aleluia. Aplauda o Senhor. Amém, glória a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ah, mais forte. Nossa alegria tem que ser constante. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluias. Amo estar aqui com vocês, com cada um de vocês. Porque o culto, aquele fervor, aquele amor, e principalmente porque o Senhor está preparando algo maravilhoso nessa noite para nós. É muito bom ser compartilhado. O amor de Deus é muito bom que cada um conheça, se envolva, mergulhe neste amor, que saia daqui dessa noite transbordando de amor, de alegria. Amém? Toma o teu lugar, tens minha vida como um trono de louvor, entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Coração, aonde, Senhor? No teu jardim particular, vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Vem, Senhor, e toma o teu lugar em nossos corações. Toma o teu lugar, tens minha vida como altar, trono de louvor, entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Meu coração, no teu jardim particular, vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas alcançar nos lugares altos, aonde Tu estás acercando acima de todos, tão grande Tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Vem e toma o teu lugar, tens minha vida como altar, trono de louvor, entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o nosso coração, Senhor, guarda o nosso coração. Guarda o meu coração, no teu jardim particular,
particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Não cante, tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Só a igreja E canta. tuas asas, ó Senhor. Aleluia. Dá-me nos lugares altos, aonde tu estás. Habitas em mim. Dá-me tuas asas, ó Senhor. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Não cante, tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim. Aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluias, 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 aleluias. Irmãos, eu vou ser sincero com vocês. Eu passei por umas semanas tão difícil, só quem convive mais comigo. E às vezes eu nem sei porque eu estou falando isso, porque a gente até faz um repertório para saber o que às vezes a gente vai falar com a igreja. Mas quem manda em minha vida, a partir que eu entreguei, é o Senhor. Então, em alguns momentos foi tão difícil eu caminhar sozinha, precisando de um apoio no meio dos irmãos. E eu digo para você, não caminhe sozinho quando você precisar. Dentro dessa igreja você tem irmãos e irmãs de oração. Dentro dessa casa você consegue encontrar um colo amigo. E quando as pessoas te dizem, eu te amo, você é importante para mim, consigo imaginar o amor de Deus por cada um de nós, com as nossas falhas, com os nossos erros, dia após dia. E Ele continua nos amando. Que nós possamos estar aqui não por obrigação nessa noite, mas para se derramar, para se entregar, para que haja cura, para que haja transformação e libertação. E para que você, que ainda não aceitou Jesus, se entregue a Ele, porque Ele te ama, e te ama muito, te ama tanto. Irmão, o amor dele é incomparável, é enorme, é infinito. Obrigada, irmãos. Obrigada pelas orações, obrigada por todo o apoio. Aleluias, aleluias. Se derrame, deixa o Senhor trabalhar na sua vida.
vejo a glória, percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Sinta-se amado, amada nessa noite. Faça dessa canção a sua oração, a sua intimidade com Deus agora, porque Ele te ama. Ele te ama muito. Aleluia. Em ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória, percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Cante. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Obrigada, Senhor, por nos amar. Obrigada, Senhor, obrigada, 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 amado Deus. Aleluia. Faça essa declaração de amor. Ele me ama, 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 Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, 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 Ele me ama. Sinta-se amado nessa noite. Sinta-se amada nessa noite. Porque o Senhor é tudo para nós. Ele nos completa. Nós não precisamos correr mundo afora, precisando de um amor que não é reconhecido. Nós precisamos do amor verdadeiro, puro, que já foi dado, que nós já temos. Só mergulhe nesse amor e saia daqui afogado no amor do Senhor. Assim como diz essa canção, que você possa agora cantar: Ele me ama. Me ama, Ele me ama. Sim, Ele te ama. Sim, Ele te ama e muito.
somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu treino acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Mais uma vez, aleluia! Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, e nós pedimos, ó Pai, a Tua graça, a Tua bênção, ó Deus, toda especial sobre a vida de cada criança. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem um plano muito especial para a vida delas. Ó Pai, nós colocamos, ó Deus, que cada uma delas possam crescer, ó Deus, nos Teus caminhos. Ó Deus, sendo guardadas pelo Senhor. E que a cada dia, meu Pai, se eu possa estar, ó Deus, dando a elas sabedoria, a inteligência a cada uma delas, ó Deus, e muita saúde, muita paz, muita tranquilidade. E nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor venha usar a vida, ó Pai, de cada uma, do Ministério Infantil, para que possam, ó Deus, estar recebendo aquilo que o Senhor colocou no coração de cada tia, de cada professor. E nós cremos, ó Pai, que cada uma delas irá Te servir, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu tenho certeza que você não veio aqui, não foi por acaso, tá? Você veio aqui com um propósito. Nós não saímos sem propósito algum. Nós saímos, nós vamos, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Assim como nós cantamos, Deus nos ama. E agora essa resposta que eu dou a Ele, eu amo ao Senhor de todo o meu coração. Deus tem ciúmes de nós, e é bíblico. Deus tem ciúme, o Espírito Santo tem ciúmes de nós. E aí? Eu estou servindo a Deus ou outros deuses? É o que nós vamos falar nessa noite. Hoje nós vamos falar sobre perdendo vitórias já conquistadas. Juízes capítulo 2, versículo 10 a 12. Depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que Ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram as imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor e, com isso, provocaram a ira do Senhor. Vamos entender um pouco da palavra de Deus essa noite, mas antes vamos pedir a orientação de Deus. Vamos pedir a graça do Espírito Santo sobre nós, para que Ele venha iluminar nossas mentes e corações. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua palavra, e nós sabemos a responsabilidade que é, ó Deus, de trazer e aplicar em nossas vidas, entender, ó Deus, aquilo que o Senhor deixou registrado. Ó Deus, que sejamos um povo conhecido como o povo da Bíblia, um povo que conhece ao Senhor, ó Pai, e que possamos, ó Deus, estar sempre compreendendo as Escrituras e colocando em prática em nossas vidas. E nós agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Perdendo vitórias já conquistadas. Já aconteceu isso com alguém? Você já perdeu vitórias que você já tinha conquistado? Às vezes acontece com a gente hoje. Esse povo aqui, que não é um povo diferente dos dias atuais, que somos nós, o povo de Israel estava pedindo antes um pouco, né, Josué, estava pedindo não que Deus governasse o povo, mas que homens. Então saía a teocracia e viria a ser uma monarquia, juízes, não juízes igual nós conhecemos hoje, tá? Eram homens capacitados, levantados, né, por Deus, obviamente, para cuidar da nação, economicamente, na parte agrícola, política, espiritual. E esse povo começa a vivenciar um ciclo, olha só, um ciclo vicioso aqui. O que esse povo fazia?
Israel, ele serve ao Senhor, né, como sempre, desde Gênesis ali a gente via. Israel cai em pecado e idolatria. Depois Israel é escravizado, principalmente aqui no livro de Juízes. Israel clama ao Senhor, Deus levanta um juiz, aqui nesse caso, Israel é libertado, e aí volta tudo de novo. Israel serve ao Senhor, cai. Tem alguma semelhança com a nossa vida? Muitas vezes nós estamos agindo dessa maneira. E aqui, quando a gente vê esse círculo vicioso, que as pessoas, aqui no caso, estavam caindo em idolatria, mas hoje eu não adoro nenhuma imagem. Mas nós temos ídolos do nosso coração. Hoje, aquilo que está empregado no nosso coração, é aí onde está o amor. Ali onde está aquilo que eu mais amo, é onde o meu coração está depositado. E aqui o povo estava caindo no pecado da idolatria. Os povos vizinhos estavam adorando Baal. Lembra que Elias provocou a ira lá de Jezabel, Acabe? E sabe quem que era o deus Baal? Olha só, gente. Hoje as pessoas brincam assim com a gente, nós que somos evangélicos. Ah, mas você vai lá na igreja, você adora Deus, que você não vê, você, né, serve. Sabe quem que era o Deus que Elias combateu? Olha só, dá uma olhadinha nele aí. Olha lá que lindo. Você já viu o Deus de Baal? Já viu Baal? É esse camaradinho aqui. Ele é o Deus o cananeu. Essa é uma estátua datada mais ou menos aí do século XV ao século XVI. Deus cananeu do clima e da fertilidade. As pessoas que estavam zombando do povo de Israel, olha quem que eles adoravam. Tome cuidado que hoje as pessoas vão querer zombar da sua fé. E quem que eles adoram? Eu não posso cair no mesmo pecado que eles. Porque Deus tinha levantado Josué lidera um povo, e de repente Josué morre. Agora, após a morte de Josué, o povo estava fazendo o que era mal perante ao Senhor, estava sem liderança. E hoje muitas vezes nós vamos caindo numa adoração frenética, porque a maioria adora aquilo. Eu adoro um influencer, porque todos estão adorando ou admirando, e tem que tomar muito cuidado com a admiração e idolatria, que é muito próximo ali. De repente a gente começa a idolatrar a pessoa, ou pessoas, ou coisas. E isso estava acontecendo aqui no povo de Israel. E esse povo já tinha visto milagres, Israel já tinha visto, já tinha conquistado terras, já tinham experimentado o poder de Deus, mas uma geração depois, tudo começou a se perder. E hoje é o nosso cuidado, irmãos. Hoje essa geração está com tudo em mãos, e nós não podemos deixar, como diz a expressão, a peteca cair. Irmão, se a gente cair pelo lado que a maioria gosta, a maioria quer, a gente não vai pregar mais Jesus, sabia? Porque se você falar algo da palavra de Deus, não, isso é muito forte, isso é fascismo, é racismo, é isso, é enismo, e aí você não fala mais nada. Não, eu vou te processar. E vai processando, e até não querer mais, né? Até dizer chega. E isso, nós vamos perdendo a confiança em Deus e colocando os olhos no homem. E a gente começa a se perder. Uma geração que era para ser uma geração abençoada, usada por Deus. E graças a Deus, Deus tem levantado vidas aqui. E aqui, nesse caso de Juízes, o problema aqui não foi falta de vitória. Porque Deus levantou juízes ali, bons. Foi a falta de continuidade. Hoje que nós estamos perdendo, são pessoas que não estão dando continuidade na sua vida cristã. Pode reparar. Ah, eu vou hoje à igreja, daqui um mês, se Deus permitir eu estiver vivo, eu vou novamente. E a Bíblia fala que eu tenho que buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Não vai ser sempre isso. Tem frases fortes, que às vezes assim, amanhã, eu acordo pela manhã, eu não sei se à noite eu estarei vivo. Ah, mas é muito forte essas coisas, eu não quero saber disso. Pois é, a nossa vida é assim. E o povo estava vivenciando isso, perdendo vitórias que já tinham conquistadas. E hoje Deus já nos abençoou em Cristo Jesus. Deus já nos deu grandes bênçãos. E muitas vezes nós vamos perdendo porque eu não dou continuidade àquilo. Primeiro, uma geração que não conhecia a Deus. Irmãos, olha só o que diz Juízes capítulo 2, versículo 10. Depois que aquela geração morreu, que é a geração de Josué, que tinha atravessado o deserto, o Mar Vermelho, estava no deserto, atravessaram Canaã, ficaram em Canaã.
Depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, né? Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. E aqui cabe o meu filho, quando ele nasce, eu estou colocando ele nos caminhos do Senhor. Pode ser que essa seja uma geração que esqueça de Deus, porque eles não veem compromisso em mim. Eles não veem compromisso, meu pai vai hoje na igreja, meu pai não faz... Irmãos, é um termômetro, tá? Quando eu falo igreja, é porque é um termômetro da comunhão. Eu não vou na igreja, mas eu adoro em casa. Sei. Essa história é antiga. Olha, estou adorando, eu estou assistindo o culto online, viu? O que mais está fazendo além do culto online? Então hoje, com a modernidade, a gente vai caindo em pecados, caindo em coisas que não agradam a Deus. Por quê? Uma geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que Deus tinha feito por Israel. Quem que é a culpa aqui? Adivinha? Hoje, eu sou crente em Jesus, hoje eu conheço a Deus, eu mostro para o meu filho, para a minha família, quem é Deus, aquilo que Deus fez na minha vida. Se você levantasse hoje e falar, olha, eu quero falar o que Deus fez na minha vida. Não estou falando nada de material, não. Eu estou falando aquilo que Deus fez. Aquele momento que você estava ali com angústia, com seu coração pesado, amarrado, precisando de algo verdadeiro para tirar aquela coisa ruim do seu coração. Veio Jesus, habita dentro de você, o Espírito Santo começa a transformar você. Eu falo isso para o meu filho, para a minha família. Eu passo isso para as próximas gerações. Os meus netos estão vindo, eu não falo nada de Jesus. Irmãos, nossos filhos precisam conhecer a Jesus. Se eles vão se arrepender ou não, é problema deles e é uma ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fizer, a minha parte é falar. A minha parte é dar exemplos também, não é só testemunho. Olha, eu vou testemunhar, que homem bacana, que homem bom, uma moral intacta, olha, que caráter exemplar e tal, mas eu não falo. E a Bíblia fala, se eu não me arrepender e crer no Senhor Jesus, eu não vou para o céu. Então hoje nós vivenciamos uma cultura que conhece a Deus, de lábios, de palavras. E uma geração que não conhecia Deus, não é possível viver apenas de herança espiritual. Não tem como. Olha, eu tenho uma herança ali, meu pai era pastor, o meu avô era apóstolo, meu bisavô era bispo, e essa herança, e se eu não der continuidade, não avança. Não tem como vivenciar essa herança espiritual. Experiência com Deus não se transfere automaticamente. É um processo. E conhecimento de Deus precisa ser pessoal. Se eu não pegar a Bíblia, se eu não ler a palavra de Deus, entender o contexto, porque às vezes eu quero, como eu sempre tenho falado, estou lendo aqui Juízes, mas o que tem para mim aí? Não tem nada? Vou pular aqui, vou pular. Eu não entendo a Bíblia. Eu não sei, por que Juízes está aqui? Por que 1 Reis e Samuel está aqui antes? E Neemias, se Neemias era para estar lá perto de Malaquias, por que eu não entendo isso? Então tem muita coisinha que dá para a gente aprender. Mas isso é um outro assunto. Não basta estar somente na igreja. É preciso conhecer a Deus de verdade. É preciso conhecer a Deus e falar deste Deus, aquilo que Deus fez na sua vida. Por isso que hoje há um problema muito sério com a teologia da prosperidade. O Deus que só abençoa riquezas e continua na mesma. A pessoa sai dali com carro novo, casa nova, apartamento novo, tudo zero, e a vida arregaçada. Que Deus que é esse? Que não transforma coração, que não transforma vida. Então uma geração que não conhecia a Deus. Irmãos, quanto mais pessoas conhecerem a Deus, é melhor. A sociedade vai se transformando em melhor, vai ser melhor pessoas. As pessoas serão mais educadas. As pessoas amarão mais as outras pessoas. E hoje a gente vê que há uma certa rivalidade entre a religião e a política. Não, eu sou de tal partido, eu sou de tal religião, então a gente não se mistura, a gente não bate. Isso não é evangelho. Porque desde que eu entendo por gente, desde que você entende como pessoa, a gente vê que aqui, isso aqui era tudo política. Sempre existiu. A religião sempre existiu. Olha os cananeus adorando os deuses de Baal. E você viu que deusão forte, né? Aquele dali salva até. E hoje as pessoas estão zombando do nosso Deus. Porque elas não conseguem ver. Elas não conseguem... porque é algo espiritual, é algo por fé. Como que eu vou ver?
Você fala que você tem Jesus, mas eu não vejo, eu não sinto. É o que as pessoas falam. E em segundo lugar, este povo aqui, eles estavam esquecendo o que Deus tinha feito. Já tinha esquecido. Deus abriu o mar vermelho, Deus cuidou deles lá no deserto, sustentou com maná, sustentou com carne. E aí, e agora? Está aqui, ó, verso B do 10. Nem tinham visto as grandes coisas que ele havia feito em Israel, por Israel. Era um povo que sempre estava escravizado. E clamavam a Deus, Deus ouvia, só que antes tinha um castigo também. Tinha um castigo. Porque eles estavam pecando contra Deus no sentido da idolatria. Ou eu adoro a Deus, ou eu adoro o diabo. Em cima do muro, eu estava falando com ele na sexta. Em cima do muro, de quem que é o muro? Do diabo. Não tem meio termo. Ou você é de Deus, ou você não é. Então essas coisas que a gente precisa tentar colocar, não tentar amarrar a força, mas tentar passar para as pessoas. Esse povo estava esquecendo do que Deus fez. E quando alguém pergunta, o que Deus fez na sua vida? Eu fico com vergonha, eu não falo. Você lembra quem você era antes da sua conversão? Alguém lembra? A vida louca que muitos eram? E a ingratidão vai abrindo portas para o afastamento. Eu só vejo críticas, eu só vou criticando, eu não vejo nada de bom. Aí eu vou me afastando. Daqui a pouco eu estou longe de Deus, longe dos caminhos do Senhor. E não somente na igreja, em casa. Eu não adoro mais a Deus, eu não oro, eu não busco mais, eu não leio a palavra, eu não jejuo, eu não faço as disciplinas espirituais, e assim a gente vai indo. E quem esquece que os feitos de Deus do passado se perde no presente. Se eu esqueço dos feitos de Deus lá atrás, hoje eu me perco, porque eu não sei. E quem vai passar isso? A Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, não deixei de congregar. Mas até aí tudo bem, né? Alguns pegam pesado aí, não vou congregar, tá? Tanto é que o dia se aproxima, então o que eu vou fazer? Encorajar as pessoas. Irmãos, eu não estou aqui para desencorajar ninguém. Não é o nosso papel ficar desencorajando as pessoas. E aí, você está indo para algum lugar? Não estou, cara. Eu discuti com o pastor, discuti com o irmão. É isso aí mesmo, cara. É isso aí. Está certo. Está certo, porque no juízo final, ambos prestarão contas para Deus. Tranquilo. Não tem problema. E só que, olha aqui, eu não posso esquecer que as coisas, os castigos, que alguns não gostam de ouvir essa palavra, às vezes chegam. Deus não mudou, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo, que eu saiba. E muitas vezes, eu não gosto de falar muito que as pessoas não entendem isso, né? A questão dos juízos, mas não vamos entrar nisso. Eu vou esquecendo o que Deus fez. E aí, eu não sou abençoado porque eu não tenho somente Deus como Deus. Aí o meu coração já está inflamado por outras coisas. Memória espiritual sustenta a caminhada. Por isso que lá em Lamentações fala, eu quero pedir a lembrança de coisas boas. Eu quero trazer à memória coisas boas, aquilo que me dá esperança. Como que eu vou buscar em algo que não me dá esperança? Quem não celebra o passado com Deus vai enfraquecendo no presente. O que Deus tem feito por nós hoje. O que Deus fez no passado por nós. Então isso é questão de memória também espiritual. Em terceiro lugar, esse povo começou a fazer o que era mal perante o Senhor. Estavam sem liderança. Estava sem alguém que direcionasse. Olha só, Juízes capítulo 2, verso 11. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram as imagens de Baal. Aqui está dizendo, aqui em Juízes, eles estavam servindo a Baal. Hoje ninguém serve a Baal aqui, que eu saiba. Tem alguém que serve Baal? Vocês viram lá, né? É um Deus nem digno de ter seguidores ali, tão tadinho, né? Mas o afastamento de Deus sempre resulta em decisões erradas. Irmão, se eu não oro, nós falamos, né, Sr. Armênio, com o grupo dos homens, e o Sr. Armênio complementou sobre isso. Toda decisão em casal, em família, se não coloca diante de Deus o casal, ou a família, como que vai acontecer uma bênção de Deus? Como que eu oro? Vamos colocar esse problema para a gente tomar uma decisão correta? Quando o pecado começa, quando Deus deixa de ser o centro. Deus é o centro do nosso lar, Deus é o centro do meu coração.
Hoje é mais reflexivo. Deus é o centro da minha vida, certeza? Ou eu ainda está no centro do coração? Ou eu que determina as coisas, o eu que determina tudo aquilo que serão feitas as coisas ali? É o meu eu ou Deus? Então essas coisas vão nos atrapalhando, porque isso também é pecado. Não existe neutralidade espiritual. Hoje não se fala muito em batalha espiritual, mas ela existe. Ela existe. O diabo velho de guerra está aí, ó, o tempo todo tentando te desanimar. Olha, eu vou para o culto, vou para uma reunião de oração, vou para uma célula, vou alguma coisa, acontece algo e eu não clamo, eu não oro. É normal. Não, isso aqui faz parte da vida. Entende como a nossa mente já vai se adequando às coisas deste mundo? E eu esqueço da parte espiritual. Eu esqueço que no mundo espiritual não há neutralidade. Não existe isso. Então a gente precisa estar orando sempre. Quando Deus sai do centro, o que entra no lugar? Algo errado. Quando Deus não é mais o centro da minha vida, o que entra dentro do meu coração? Se eu não assisto coisas boas dentro de casa, se eu não ouço coisas boas dentro de casa, o que é o centro então? Se nós precisamos ser pessoas de Deus, pessoas, né, que de fato exalam o bom perfume de Cristo. E como que eu tenho vivenciado isso? E aí eu começo a fazer o que é mal perante o Senhor. Então esse cuidado de retornar, olha, eu não estou tão firme com o Senhor. Vamos orar. Vamos orar para que, como a Carlinha falou, irmãos, isso é fato. Eu busco ajuda onde? Dentro da igreja ou fora? Aquele amigo meu que me incentiva ou aquele que me desanima? Você vai pedir um conselho para alguém que não é espiritual? O homem natural não aceita e não compreende as coisas do Espírito. E eu vou falar algo para ele do meu casamento, ele não sabe como agir, reagir, e ele vai falar, larga, abandona, some. Precisamos buscar conselhos em lugares apropriados. E principalmente, estar sempre orando a Deus, para que Deus nos ajude nessas decisões. E quando Deus, como eu disse, sai do centro, a coisa começa a complicar. Em quarto, trouxeram outros deuses para o lugar de Deus. Por isso que, aqui na época dos juízes, eles tiveram um castigo. E a gente vê vários problemas, porque Deus ele não aceita uma adoração falsa, e falsos adoradores, que a Bíblia fala, né, porque tem os verdadeiros, e automaticamente vai ter o falso. Irmãos, eu saio da minha casa, venho aqui para prestar uma adoração falsa. Antigamente eu brincava, eu até parei de brincar, porque, poxa, se eu vou à igreja para fingir que bati o ponto ali, ir embora, sem ser transformado, sem ouvir algo, né, e colocar em prática aquilo, o que eu faço na igreja? Então esses deuses hoje do nosso coração, eles vão tomando o lugar de Deus. Aí eu vou trazendo os deuses, e aqui vocês entendem, né, como deuses, né? Aquilo que eu mais amo. Aquilo que está instalado aqui, ó, que eu amo. Não, olha, não sai do meu pensamento isso. É o meu Deus. Esse é o meu Deus. Juízes 2:12 fala assim: primeiro, abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Eles estavam ali porque Deus tirou. É para eles estar sendo escravos no Egito. E aqui simboliza o mundo, o Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos, porque era bonito. Olha que bacana, olha que festa que eles estão fazendo ali ao redor, e com isso provocaram a ira do Senhor. Essa parte ninguém fala. O povo do amor não fala, não cita isso aqui. Eles querem tirar isso da Bíblia. Gente, o que a gente mais ouve é isso. Não, essas palavras assim, ó, tem que tirar. Ira, essas palavras pesadas, tem que tirar da Bíblia. Tanto é que a guerra entre o Irã, hoje não sei como que está, mas antigamente, as guerras eram por conta de Israel estar na Bíblia. Eles queriam tirar Israel da Bíblia. Tirando Israel da Bíblia, tirava toda aquela parte de ira, de ódio contra o povo de Israel. Porque, na visão deles, Israel era o povo querido de Deus. Então, tira Israel da Bíblia, mas se tudo começou ali, como que vai tirar? E se Deus, a sua soberania, quis que assim acontecesse, por que as pessoas ainda empreendem nesse caso? Idolatria hoje não é estátua. Estamos juntos, irmãos?
Idolatria não é estátua hoje. É prioridade errada. Qual a minha prioridade hoje? O que eu tenho de prioridade? Hoje é minha prioridade, como domingo, que domingo é o domingo do Senhor, eu vou inventar uma desculpa. Peraí, deixa o pouco para funcionar, porque hoje tem culto, eu não posso ir. Acontece, viu? Acontece, muito. Se fosse só aqui, amém, mas não é, infelizmente. Não, hoje tem culto, o que eu vou fazer para não ir? Qual a minha prioridade? Está enganando quem? Pastor? Irmãos? Não. Deus. Provocando a ira de Deus. É mentira o tempo todo, é enganação o tempo todo, humanamente falando, que está provocando a ira de Deus. É um cuidado que a gente precisa olhar, não, mas está lá em Juízes, e a aplicação para a nossa vida hoje? Sabe o que está acontecendo hoje, de um modo geral? A emoção está cobrindo a razão, e a Bíblia fala para nós oferecermos um culto racional a Deus, racional, pensante, pensar, eu preciso agir com minha mente, mas aí eu começo a idolatrar o povo dos povos ao meu redor. Então cuide para não trazer outros deuses da cidade. Por exemplo, hoje, para alguns, a política é um deus ainda. É ou não é? Deus aqui e outro, tem dois deuses, né? Esse é meu Deus, esse é o seu Deus. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Isso não é saudável, isso não é bíblico. E o coração, irmãos, sempre vai adorar algo. Olha o povo de Israel, quando Moisés estava demorando lá no monte. O que ele estava fazendo? Um bezerro. Moisés está demorando. Vamos montar um bezerro de ouro, vamos começar a adorar. Porque eu preciso ver, eu preciso palpar. Eu preciso ter um ídolo aqui que eu possa me derramar perante ele. Então tudo que ocupa o lugar de Deus se torna um ídolo. Se eu troco a casa de Deus para um outro lugar, aquilo é o meu ídolo. Porque sempre, aí começa a constância nisso. Então, antes de cair, eu preciso vigiar, preciso ter vigilância e cuidar com isso. Porque senão, irmãos, a nossa vida não vai. Aí depois eu começo a reclamar com Deus. Por que a minha vida não avança? É verdade, não adianta passar a mão. Eu sei que tem aqui alguns coaches que vão passar a mão. Mas se a minha vida não progride, é por conta disso, meu coração está errado. Eu sei que muitos pastores não gostam, igual eu estou falando isso, eu também não gosto de falar. Eu estou sendo movido pelo Espírito Santo para falar. Eu não queria estar falando desse tipo de mensagem. Eu queria estar falando que você nessa semana, você vai ser um vencedor. Você vai receber rios de dinheiro. O teu celular, Beto, vai tocar sim. Todo dia, olha que mensagem. Mas tem hora, irmãos, que a gente precisa centrar. A gente percebe, de um modo geral, que as pessoas estão caminhando longe de Deus. E nós, como voz profética, vocês me entendem, tá? Nós, todos nós, como uma voz aqui nesse tempo, a gente precisa alertar as pessoas, porque senão é normal, está achando normal. E aí, quando começa a ferver, vai sobrar para alguém. Se Deus não é o primeiro, Ele já não é mais Deus na sua vida. Se Deus não é o primeiro na nossa vida, Ele não é o meu Deus. É forte, né? Mas é verdade. Se eu não tenho Deus como prioridade, não tem como Ele ser Deus na minha vida. Olha, eu tenho o Espírito Santo, sim, está apagado e entristecido aí dentro. Então essas coisas, eu preciso entender, igual aqui na Bíblia, eles perderam batalhas já conquistadas, perderam valores, eles não perderam território, eles perderam a herança. O território estava ali, mas eles perderam a herança de Deus. Aquilo que era para acontecer, aquilo que era para ser, eles perderam. Então hoje, a aplicação para a nossa vida é isso. Cuidado para você não perder as batalhas que você já conquistou. Aquilo que você já conquistou, que Deus já te deu, eu posso perder. Porque agora eu estou abandonando a Deus. Por que antigamente eu orava e acontecia, e hoje eu oro e não acontece? É uma das coisas. Por que às vezes eu estou clamando a Deus, e parece que a minha oração não passa do teto, parece que eu não sinto, parece que eu não vejo, parece que nada acontece na minha vida. A minha vida, o meu coração, onde está? Eu tenho confessado os meus pecados, arrependido todos os dias? Tem uma frase que eu coloquei aqui. O maior perigo não é cair em uma batalha, mas se afastar do Deus que te sustentou em todas elas. Isso aqui chama ingratidão. Nas batalhas nós vamos cair.
Agora, esquecer do Deus, me afastar do Deus, que me sustentou em todas essas batalhas, aí sim é um perigo. E aqui eu faço um apelo aos pais. O que você está transmitindo para o seu filho? Até aquilo que você faz dentro de casa, aquilo que você fala, aquilo que você assiste, ele está observando. O que eu estou transmitindo a ele? Um apelo para a igreja. Eu estou vivendo de passado ou da presença de Deus? Nós estamos vivendo apenas do que Deus fez lá atrás, ou nós estamos vivendo aquilo que Deus está fazendo hoje na nossa vida, como comunidade, como igreja? E Deus tem feito, irmãos. Deus tem feito muitas coisas na nossa vida. Na nossa. Tem um momento de arrependimento. Porque é isso que vai trazer um novo viver, um novo avivamento dentro da igreja, dentro da nossa casa. Eu quero ser um marido melhor, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser um filho melhor, eu quero ser um cristão melhor. E isso começa com arrependimento. Isso começa com tendo o entendimento de que eu estou errado. Se eu estou, tá? Tem gente que não, está tudo ok, amém. Mas se eu estou trilhando o caminho longe de Deus, eu preciso voltar. E a pergunta final é: Deus ainda é o centro do nosso coração ou não? Deus é o centro? Amém. Isso é muito bom. Que Deus continue sendo o centro da nossa vida. E isso começa a reverberar nas próximas gerações. Olha, eu vi a minha avó lendo a Bíblia. Alguém lembra assim? De fatos assim? Olha, aquela Bíblia que a minha avó me deu, ou já vi. Minha avó assistindo um programa evangelístico. E aí meu filho hoje... E aí seu pai? Ah, meu pai está assistindo... Meu pai está assistindo futebol. Glória a Deus, aleluia. Meu pai está assistindo... Que série? Ó, meu pai está desde as 7 da manhã lá na série, lá no Suítes, lá, desde as 7. É só para a gente pensar, tá bom? Vamos colocar em pé? Em nome de Jesus.